Que poder tem um espírito sobre o outro? Por que um obedece ao outro? Simplesmente. Outro detalhe, nós encontramos nossos parentes e amigos depois que o nosso corpo morre? Veja esta e outras questões no estudo Encontro com Kardec 18. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça, deixa aquele like que nos ajuda bastante. Se inscreva no canal, porque nós temos visto muitos que assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Se inscreva, não custa nada, não paga nada por isso. E ative o sininho de notificações para saber quando estão saindo novos vídeos. Vamos ao nosso encontro de hoje. Olá, esse é o canal Sérgio Azevedo pela Vida. Obrigado por estar aqui nos assistindo. Muito obrigado por participar desse trabalho. Hoje, o encontro 18. Muito importante que nós vamos falar sobre a comunicação entre os espíritos, como que um é superior ao outro, por que é, por que não é, o que podem, de que maneira que se comunicam. Isso é muito importante que todos acompanhem. Agora, não esqueça de deixar o like, por favor. Nos ajuda bastante, que o YouTube entende que você está gostando do trabalho e vai continuar. Esse trabalho, como eu tenho dito sempre, não é um trabalho, é sim um projeto filantrópico de divulgação da doutrina espírita. E a gente espera, nós aqui, eu particularmente espero contar com todos vocês até o final do vídeo. Vamos agora ver as questões e no meio do vídeo eu vou fazer 2 ou 3 comentários e respondendo algumas questões que talvez precisem de mais elucidação. Vamos lá. Relações de além-túmulo. Perguntas 274 a 290. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Os espíritos inferiores podem subtrair-se a autoridades dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. O soldado que após a batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título nada vale. A superioridade real é tudo. Como nós vimos, a superioridade é relativa ao desenvolvimento moral dos espíritos. Não é mágica, essa hierarquia não é hierarquia por pressão, por medo, como pode acontecer na vida terrena. Quanto mais evoluído está o espírito, quanto mais desenvolvido moralmente ele está, a sua vibração energética é maior e, portanto, gera uma sensação de influência sobre aqueles menos evoluídos do que eles, né? Fazendo com que seja irresistível a sua subordinação, como já foi dito aqui no texto. Inclusive, Jesus nos dá um exemplo muito grande disso, quando ele manda que um obsessor se afaste de uma determinada pessoa, e instantaneamente esse obsessor se afasta. Se eu não me engano, a passagem que uma mãe vem falar com Kardec que o filho está obsidiado, com Jesus, que o filho está obsidiado, e ele vai e se aproxima dessa pessoa e manda que o espírito se afaste. Na mesma hora, o obsessor se afasta. Mas por quê? Pela superioridade inquestionável e maior superioridade de todas na Terra, que já passou por aqui, que foi Jesus. Não adianta gritar, esbravejar, ameaçar, etc. Inclusive no filme Vida de Divaldo Franco, tem uma passagem sobre isso,
em que um dirigente de uma casa espírita, numa mesa mediúnica, ele começa a gritar: eu estou mandando que você deixe esse corpo, deixe ele em paz, e não acontece nada. O espírito fica debochando dele. Mas quando uma senhora, muito gentilmente, com muita elevação, conversa com o espírito, esse aceita e se afasta. Por quê? Pela superioridade moral daquela senhora. A autoridade na Terra de nada serve no mundo espiritual. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem; os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós? Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra material é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Para eles tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. Olha só, os espíritos, e nós já conversamos sobre isso em outros encontros, eles se comunicam pelo pensamento. Muitos ainda articulam palavras através do som emitido, na medida que se desenvolve, eles deixam essa prática e fazem pelo pensamento. Quer dizer, a gente vê muitos casos, muitos relatos, inclusive dos livros de André Luiz, em que muitos deles ainda na colônia Nosso Lar, eles falam, emitem sons como se fossem falando, mas nada mais é do que força energética do perispírito, porque na realidade o espírito não precisa do som para poder, não precisa da articulação vocal, verbal, não precisa dessa articulação muscular na garganta para falar, nem do ar. Ele fala pelo pensamento. E é o fluido universal que está presente em toda a parte do cosmos que o pensamento se propaga através do fluido universal. Assim como o som através do ar, o pensamento através do fluido universal que está em todo completo cosmos universal. Como é que os espíritos, que não têm mais corpo, podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros como o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai
O amigo reconhece o seu amigo? Sim, e assim, de geração em geração. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na terra? Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro, vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos. Nem sempre imediatamente. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que se despreza. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles e também, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Muito bem, eles podem ir a qualquer lugar de acordo com a sua elevação. E quando desencarnam, quer dizer, quando nós desencarnamos, porque somos nós, sim, nós podemos encontrar os que foram nossos parentes e amigos e tudo mais, e que estiveram encarnados conosco. Em algum momento, certamente, a gente vai encontrá-los, mas, como sempre é dito, tudo depende do desenvolvimento, do merecimento de cada um de nós. Se uma pessoa boa desencarna, certamente ele vai ser recebido por outros bons que ficam felizes pelo encontro. Bons, que sejam parentes, amigos ou simplesmente simpatizantes. Se uma pessoa sofredora, que ainda está voltada ao mal, quer dizer, ainda praticando o mal na Terra quando esteve aqui, quando desencarna, certamente vai ser visitado por outros que pensam da mesma forma. Mas é possível que até nessa hora eles sejam amparados por espíritos amigos, para que não caiam ainda mais. Tudo depende, como a gente tem sempre dito, como Kardec disse, e os espíritos nos ensinam, que tudo depende do merecimento e do seu padrão vibratório. Muito bem, chegamos ao fim do encontro, do estudo, né? Como nós falamos agora, muito obrigado por estar aqui conosco. Esse foi o Encontro 18. Eu espero que todos tenham aproveitado bastante todas as informações aqui colocadas, principalmente a leitura do Livro dos Espíritos, dessas questões. E eu espero, realmente, faço votos que possamos nos ver novamente na próxima semana, que faremos o Encontro 19. Mas eu peço de novo, não deixa de se inscrever, não custa nada. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, para que assim o YouTube vai entender que todos estão gostando e cada vez vai poder levar essa mensagem para mais pessoas. E é esse o nosso objetivo, a propagação, a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado, fiquem na paz.